da Unicap, pelo professor Alex, né, na qualidade do orientador, e como mesmo Fernando Fonseca, aqui também da casa, né, que estou tendo aí a honra de presidir os trabalhos. E, Thiago, você tem 50 minutos para brindar a gente com a sua apresentação. Obrigado aí pela apresentação. Então, pessoal, bom dia. O professor Fernando já fez o resumo aí do título e da orientação. Então, professor Thiago, vamos dar início a esses próximos 50 minutos. Eu espero que seja tão prazeroso para vocês como será para mim poder expor todo esse investimento no estudo que eu fiz com o Alex. Então, um roteiro da nossa apresentação, passar um pouquinho os objetivos dessa pesquisa, uma introdução, uma justificativa de todo esse universo que a gente estudou, revisão de literatura que nos deu a base para entrar no método dessa pesquisa, os resultados e as conclusões que nós tiramos aqui desse estudo. Então, como objetivo geral dessa pesquisa, nós buscamos conceber modificações da rede social educativa, o REDU, de modo que a gente possa melhorar a sua efetividade para as atividades de planejamento dentro da prática docente no ensino superior. Então, a expectativa da gente o que a gente encontrou? Que tinha um professor do ensino superior e a rede social. A gente percebeu que existia uma distância entre esse professor e a rede para o planejamento de aula. A gente estava tentando buscar entender o porquê dessa distância e diminuir justamente esse gap que existia entre essas duas entidades, esses dois personagens. Objetivos específicos, então, analisar as dificuldades e as necessidades desses professores no ensino superior para planejar suas aulas dentro do método, vamos dizer assim, de educação mista com a rede social educativa, para planejar as suas aulas. Em seguida, o objetivo específico é levantar esses requisitos funcionais para resolver as limitações nesse processo de planejamento de situações mistas na rede e definir protótipos de telas para que a gente possa suprir essas necessidades que nós encontramos. Então, assim, para entrar nesse assunto de educação mista, a gente tem que falar um pouquinho também de educação colaborativa, o que é essa educação colaborativa. Eu trouxe aqui uma citação bem famosa de Freire, todo mundo da educação conhece bem, quando ele diz que saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para que a sua própria produção ou a sua construção possa acontecer. Em cima dessa máxima de Freire sobre a educação colaborativa, eu peguei nós pegamos 4 pilares básicos de Deleuze, em 98, que ele diz que para a educação colaborativa acontecer, é preciso que seja definido. O aprender a conhecer é quando o aluno ele tem a necessidade de resolver os seus porquês, buscar as suas respostas, saber como perguntar, buscar o conhecimento, aprender a fazer, pegar esse conhecimento que ele está aprendendo e produzir, colocar em algo prático para a sua vida. O aprender a viver juntos, que é a máxima da colaboração aí, é você saber realizar atividades em grupo, de estudos, em sociedade mesmo, e o aprender a ser, quando este aluno que resolveu os seus porquês, que aprendeu a produzir, aprendeu a viver em comunidade, se forma enquanto autor do seu conhecimento. Abordar também um pouco da definição de Papert da abordagem construcionista. Em 1960, Papert definiu esse construcionismo como um novo estilo de educação, em que ele utilizou uma linguagem chamada Logo para auxiliar os alunos a aprender utilizando o computador, e a definição do hands-on, que é o colocar a mão na massa mesmo, produzir. Papert em 91, ele trata que o aluno ele é o próprio construtor dos seus conhecimentos. Não precisa ficar esperando algo mágico ou milagroso vir para que o conhecimento entre dentro dele. Ele tem que produzir esse seu conhecimento, colocar a mão na massa para que esse conhecimento possa acontecer, e essa abordagem construcionista diz que isso deve acontecer com o auxílio do computador, com o auxílio da ferramenta. O blended, o que seria essa educação mista, que se chama? É uma combinação de diferentes métodos pedagógicos, como construtivismo, cognitivismo, behaviorismo, segundo os estudos de Driscoll em 2002, que ele diz que, de forma integrada,
o Blended ele vai buscar resultados que tragam níveis de aprendizagem bem satisfatórios ou ótimos, né? Com ou sem o uso das novas tecnologias. Né? Segundo o Crisco, o Blended pode ser utilizado com ou sem a tecnologia. No nosso caso, nós vamos fazendo a pesquisa em cima de com a tecnologia. E só reforçando ainda essa definição, o Watson em 2008 diz que o Blended significa misturar. É a combinação do melhor das experiências em sala de aula, né, no presencial, com o melhor das experiências online. Né? Por isso, acredita-se que você traz esse nível de aprendizado satisfatório e ótimo. Se eu pego o melhor do online e o melhor do presencial e junto os dois, eu vou trazer um nível de aprendizagem bem maior. Isso levando em consideração também essa ótica desse novo aluno, né, que nós temos aí nas salas de aula, que esse novo aluno ele exige de nós, professores, né, um novo projeto de ensino pedagógico. Né? Não tem como ficar fazendo do mesmo jeito, da mesma forma, porque esses novos perfis desses usuários, eles buscam um novo método de ensino, né, que utilizam a tecnologia. Esses alunos estão plugados, nós estamos plugados, né, 24 horas, então a gente precisa desses novos métodos de ensino para realizar essa construção desse conhecimento. Schulte, Thompson e Hancock, em 1999, dizem que a escolha dessa tecnologia, né, nós temos que abordar de forma adequada, vai dar suporte a esse ensino, tendo que levar em consideração alguns aspectos fundamentais. A necessidade desses alunos, né, ao programa desses alunos, o objetivo da organização como um todo e os requisitos para desenhar esses conteúdos para que esteja jogado na tecnologia. Então, mesclar, né, essas diferentes, mesclar com eficácia esses diferentes métodos de aprendizagem foi que Sahin, em 2010, definiu como o Blended Learning ou o BLAN, né, a nossa educação mista. Na revisão de literatura, Driscoll, em 2002 ainda, definiu que o Blended, você tem que levar em consideração 4 aspectos básicos. O primeiro é combinar várias tecnologias baseadas em internet, que você tem que mesclar diferentes concepções pedagógicas, você não precisa utilizar apenas um único método pedagógico para chegar no seu objetivo do Blended. Misturar tecnologias aplicáveis à educação presencial e à tradicional, e combinar tecnologias educacionais com as atividades práticas desses alunos. Né? Não sair dessa questão do mão na massa lá, do hands-on. E Pires, em 2009, diz que essas novas possibilidades do Blended traz a união da flexibilidade, da autonomia e da interatividade, né, a esse aluno, né, ele produzir o ritmo de estudo dele. Então traz a ideia do estudo autônomo, do aluno que consegue fazer produzir o seu conhecimento. Bruick, Goodyear e Elise, em 2007, aí trazem a questão de que esses programas de Blended, para terem um resultado bem eficaz, tem que se levar em consideração pesquisas que investiguem os fatores, né, e abordagens para melhorar essa conexão do virtual com os elementos físicos de aprendizagem. Tá? Não é aquela questão, a tecnologia está lá no canto, o presencial está no outro canto e não se mistura, muito pelo contrário. Você tem que produzir nos ambientes virtuais, né, recursos que esses programas possam trazer eficácia. Porque você pode pensar aquele mito que existe, né? Mas o computador é muito frio, então as pessoas estão muito distantes, né? Pierre Levy e Bartolomé, em 2004, né, diz que o B-Learning ele não deriva apenas do B-Learning, tá? Mas ele tem a sua raiz no ensino tradicional, né? Que é utilizado como estratégia para que você redesenhe o tradicional para trazer programas com maior eficácia com o auxílio da tecnologia. E em cima desses estudos, em 2005, Kahneman definiu que existem 5 fatores importantes que têm que ser levados em consideração para abordar as várias teorias de aprendizagem, né? Para utilizar o Blended. Os eventos ao vivo, que são importantíssimos, né? Não apenas contatos assíncronos, tá? Mas que os contatos síncronos possam acontecer para que esse programa tenha eficácia. Os conteúdos online, né? Básicos, né? Os vídeos, né? As apresentações online, que a colaboração possa acontecer em rede
né, métodos de avaliação que possam trazer resultados o mais próximo do real possível, porque avaliar acho que é o momento mais complicado, né, de uma disciplina, você conseguir avaliar realmente o desempenho daquele aluno, e os materiais de referência, que são a parte prática da coisa mesmo, né, os arquivos de apresentação, os docs, docx, PDFs e por aí vai. É em cima daquela questão que o computador distancia, né, Levin, em 99, fez essa citação fantástica, né, que diz que a comunicação, no caso aqui por telefone, né, por uma tecnologia, não impede que as pessoas se encontrem fisicamente, muito pelo contrário, né? Ela promove um encontro, né, porque muitas vezes essas pessoas utilizam essas mensagens eletrônicas, essas formas de comunicação, né, que estariam à distância, para programar viagens, encontros físicos, colóquios, né, congressos e por aí vai. Ainda na revisão de literatura, nós encontramos vários programas do ensino superior eficazes que utilizaram o Blended dentro do seu método de ensino, né? Dentro desses aqui eu vou citar o primeiro, que é o da Open University, né? Que, como foi o programa deles lá? Eles têm um programa lá, um componente curricular, chamado de certificação em gestão, que o programa dura um ano inteiro. Dentro desse programa, tem um módulo chamado desafio gerencial. Esse desafio gerencial, ele pode ser online, né, ou pode ser somente presencial, durante 18 dias, ou um intensivo de um fim de semana, eles conseguem fazer. O que eles concluíram desse programa que eles fazem? 80% dos alunos que se matricularam concluíam o ensino, né, terminavam, não abandonavam. Desses 80%, 72 escolhiam o programa online e apenas 22 o programa presencial, 100% presencial. E dos 72% online, um terço deles buscavam as tutorias presenciais. Então dava a possibilidade do aluno de montar o seu horário, de organizar o seu ritmo de estudo utilizando a ferramenta, mas que poderia misturar com os encontros presenciais, a tutoria, né, ao vivo, com os seus professores. O objetivo dessa pesquisa, tá? Só relembrando, né, que é conceber aquela modificação da rede social para a gente diminuir a distância que a gente acredita que existe entre o professor e a ferramenta, né? Como? Né? Encontrando as dificuldades e necessidades desse professor, né, nesse manuseio para planejar suas aulas, levantar os requisitos para poder propor essa modificação na rede e definir esses protótipos de telas para atender essa necessidade do docente no ensino superior em conduzir o seu planejamento de aula dentro da ferramenta. O método utilizado, né, foi o da pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, né, que nós fizemos alguns estudos de caso em cima desse método. Né. Essa pesquisa, né, nós fizemos levantamento bibliográfico e algumas entrevistas para poder nos dar a base necessária. Os participantes da pesquisa, tá? Essa amostra foram 5 professores, eles foram selecionados de forma que pudessem passar por esse método que nós desenhamos. Os professores, eles são docentes da Faculdade Leão Sampaio, uma faculdade particular que funciona lá na cidade onde eu moro, né, em Juazeiro do Norte, aqui no centro-sul do estado do Ceará, fica a cerca de 600 quilômetros de Recife, né, somos bem vizinhos, e foram escolhidos de forma intencional. Né, de forma intencional, porque nós vimos que Pato, em 90, ele definiu que a lógica e a força da amostragem proposital, ela está em selecionar casos com informações ricas, né, para que a gente possa estudar com profundidade, nesse caso aqui, essa dificuldade desse professor. Esses 5 professores, né, eles preencheram o formulário de consentimento, né, que está no anexo 1 desse programa, desse trabalho, que especificava o que era todo o trabalho, toda aquela parte administrativa, né, como você vai começar a pesquisa, e preencheram também um formulário de perfil, né, porque a gente queria entender quem era esse professor que estava utilizando a ferramenta. Né. Em resumo, quem são esses professores? Que utilizam tecnologia, né, com frequência, utilizam redes sociais com frequência e têm experiências. Quem está começando o ensino superior, ou quem já tem uma certa experiência, né, de 2 a 7 anos de experiência em ensino superior. E são de diversos cursos. Né? Tem de curso de administração, de curso de serviço social, de curso de análise de sistemas e curso de contábeis. Né? Da faculdade nós conseguimos motivar esses professores para participar dessa pesquisa.
O método, né, dos múltiplos estudos de caso que nós abordamos, né, definido por Cray em 2012, ele divide em 3 partes principais: a definir e desenhar, preparar, coletar e analisar e concluir todo esse estudo. Na primeira parte, no selecionar os casos, foi quando nós estávamos selecionando os professores, fazendo o treinamento dos professores, preparando-os para que pudessem utilizar a ferramenta. No preparar, coletar e analisar, foi a prática propriamente dita, a nossa observação enquanto do uso dos professores na ferramenta, e analisar e concluir. Nós redigimos todos os relatórios, redesenhamos toda a teoria e chegamos nos objetivos finais da nossa pesquisa. Esse treinamento dos professores era feito de maneira individual, fazer um agendamento com o professor dentro do horário que ele podia, né, disponibilizar para que a pesquisa acontecesse. Fizemos uma apresentação para ele sobre a rede social educacional, sobre a educação colaborativa, o construcionismo, né? Conversei com eles bastante sobre a ideia do novo perfil do aluno que nós temos em sala de aula, e mostrei para ele um fluxo bem resumido de como funcionaria a atuação dele dentro da rede, né? Para não deixar também muito solto, muito livre na hora de utilizar, né? Mostrei para ele mais ou menos que na rede existe um ambiente de ensino, né, que você está criando ali o seu ambiente, que é como se fossem as universidades, as faculdades, os colégios, né, que você atua, o seu curso, né, que você tem que criar uma disciplina ou várias disciplinas, os módulos para cada disciplina dessa e a inserção do material de conteúdo dentro dessas disciplinas, né? Para você começar a operar realmente, então você passa por essas 5 fases, né, 5 partes dentro da rede. A coleta dessas informações, desse manuseio do professor com a rede, foi utilizando um software chamado Camtasia Studio, que ele faz a captura da tela, tanto da movimentação do professor na rede, como grava também o vídeo, né, que você pega as expressões do professor ao utilizar a rede, e o áudio, né, que em cima desse áudio é que nós fizemos a transcrição. E fizemos entrevistas narrativas também com esses professores, ainda dentro da segunda fase lá, preparar, coletar e analisar, fazendo essas entrevistas semi-estruturadas, que a gente buscou coletar de maneira mais fiel, né, o relato do professor ao utilizar a ferramenta, né, na sua prática. Aí temos aqui alguns screenshots aí dos treinamentos, né, dos professores com a utilização do Camtasia. Com esses dados coletados, capturados, né, o que nós fizemos? Transcrevemos todo o áudio, né, que nós coletamos e tratamos no software chamado NVivo, né, que ele faz todo esse tratamento de dados. Como nós fizemos? Dividimos o software em 5 nós principais, né, os nossos dados. Categorizamos eles em cima daquelas 5 partes que a gente estava observando o professor utilizar. O ambiente de ensino, a criação do curso, da disciplina, do módulo e a inserção do material dentro da ferramenta, né? Na atividade, ele planejar todo o seu ambiente de ensino. Aí foi utilizado um software chamado Balsamiq para fazer o protótipo das telas, né? Um software eu não conhecia, né? O Alex me apresentou um software muito bom para fazer essa parte de prototipagem de telas, né? É um software da Adobe, ele utiliza a linguagem ActionScript para fazer esses protótipos. Nós fizemos bem rápido, porque ele tem um período de 15 dias grátis. Então, assim, nós corremos para estudar, para prototipar, né? Para poder reduzir os custos aí, mas deu certo, ficou muito bom, acredito, né? Nos resultados, né? O que é que nós tivemos de resultado de todo esse tratamento de dados que nós fizemos? Em cima daquelas 5 partes, né? A primeira, de criação de um ambiente de ensino para a prática docente, nós observamos que todos os professores tiveram dificuldades em criar o seu ambiente. O primeiro passo, criar um ambiente, né? O Redu tem uma barra nova em cima lá, ensine. Os professores não conseguiam traduzir que aquele ensine era para começar a sua prática de ensinar. No segundo momento, na criação do curso, essa foi uma atividade bem mais simples. Os professores conseguiram passar de criar o curso de maneira mais rápida, até porque a criação do curso está na mesma tela da criação do ambiente.
Então ele passou por aquela primeira parte lá que estava com dificuldades, criou um ambiente, já viu lá, digite seu curso, né? Já passou pela a segunda fase de maneira bem mais fácil. A criação da disciplina, os professores também facilmente conseguiram passar por essa etapa, mas está bem mais detalhado, que você coloca os objetivos da disciplina, né? Detalha bem mais como é que é o seu planejamento para as suas aulas. Na quarta fase, que é a criação do módulo, os professores tiveram grande dificuldade também, porém apresentaram uma grande... estavam bem ansiosos já para inserir o material. Muitos deles, na criação do módulo, já estavam, mas onde é que eu subo o meu PowerPoint, onde é que eu coloco o meu PDF, eu quero colocar vídeos, né? Então assim, não, calma um pouquinho, né? Estamos estruturando todo o ambiente, daqui a pouco você vai ver que vai abrir aí um mundo aí dentro do Redu que você vai inserir os seus conteúdos. Que foi justamente na quinta fase, que quando os professores entraram na exceção do material, né? Você nota claramente assim, nos relatos, né? nas capturas, uma grande motivação do professor em jogar material, em buscar vídeo, em criar exercícios, né? Subir todo o seu conteúdo que ele trouxe para poder criar o ambiente. Porém, nesse momento, na criação dos exercícios, muitos professores relataram que sentiam a dificuldade de que porque no Redu os exercícios são apenas questões objetivas, né? E muitos deles queriam criar questões subjetivas para poder avaliar o poder dissertativo do aluno, né? Naquele ambiente lá de criar os exercícios, né? Foram o maior relato que eles deram, né? Porque eles não conseguiram interpretar ainda que durante as aulas eles podem verificar os comentários dos alunos para avaliar esse poder dissertativo do aluno nos comentários das aulas, né? No desenrolar da criação da rede, né, de colaboração de ensino, quando os alunos estão comentando, estão trocando conhecimentos entre eles. Após coletados, né, esses dados, identificados isso aí, nós encontramos 8 dificuldades principais que os professores tiveram nesse momento de planejar essas aulas. Tá? As principais dificuldades nós encontramos dessa, né? A baixa compreensão do professor, né, de perceber que ele estava utilizando essa ferramenta para planejar a sua aula, realmente, né, e que ele pode, né, aplicar esse método dentro da sala de aula também, né, que a ferramenta não é algo alheio ao seu modo de ensinar dentro da sala de aula. Eles não conseguiram entender que era uma extensão do que ele estava vendo na sala de aula, que ele poderia estender o seu assunto para fora da sala de aula, né? Que esse momento de troca de aprendizagem não se restringe apenas ao físico da sala, mas que ele pode extrapolar e sair desse ambiente, né? A baixa qualidade do material que eles trouxeram, né, para poder inserir no ambiente, o que eles fizeram? Trouxeram os materiais que eles já utilizam em sala de aula e foram jogar direto na rede, né? Não houve um tratamento específico para a rede. Como eles não tinham conhecimento nenhum, era a primeira vez que se encontravam em contato com o Redu, então os materiais que eles trouxeram não estavam muito bem adequados a se colocar na rede social, né? E a possibilidade desse docente de planejar e de avaliar o desempenho desse aluno nas suas participações dissertativas, né? Aquilo que eu citei agora há pouco, né? O professor não compreendeu ainda, né, que nesse momento que ele pode utilizar os comentários dos alunos para fazer essa avaliação dissertativa, né, dos seus alunos, e a baixa compreensão do docente de estar construindo essa rede de conhecimentos, né? Eu volto naquele ponto que eu disse agora há pouco, né? Os professores achavam, né, que a rede era uma parte, era um extra da sala de aula, né? Que a sala de aula ele tinha todo aquele modelo dele já formado, que estava dando certo, e a rede viria só como um agregador, mas que não seria uma extensão do que ele está vendo aqui. Seriam conteúdos extras, coisas que ele, em teoria, não iria cobrar no desenvolver da sua disciplina. Em cima dessas dificuldades, né, atendendo o primeiro requisito, o primeiro objetivo específico, nós buscamos agora o segundo requisito objetivo específico, que era definir os requisitos funcionais para o planejamento da aula do professor. Nós definimos 4 requisitos funcionais, que foi o inserir e registrar esse plano de aula do professor,
reutilizar o planejamento que ele inseriu, controlar e gerenciar esse plano de aula dentro do seu momento de ensino ali e importar os arquivos para dentro da plataforma. Esses requisitos, né, foram descritos, né, bem direitinho, com todos os requisitos que deveriam aparecer, os atores, né, e a partir disso foram definidos os protótipos das telas, né, utilizando lá o Balsamiq, né, que são alguns screenshots, né, estão todos no trabalho, desse, por exemplo, inserir e registrar o plano de aula, né, que o professor tem que levar em consideração a emenda na disciplina, levar em consideração um tempo que esse planejamento, esse plano de aula vai estar disponível, né, tem que levar em consideração alguns aspectos institucionais, né, para dentro da rede. Aqui temos os protótipos das telas, da reutilização do plano de aula, né, ou seja, o professor, uma vez que ele inseriu o plano lá, sei lá, daqui a 1, 2, 3 anos ele quer, né, utilizar aquele plano ou parte daquele plano, ele pode utilizar, né, pegar aquele plano, utilizar ipsiliteris lá, ou ele pode reeditar e colocar novos conteúdos dentro daquele plano que ele fez. O terceiro requisito é de que ele possa fazer o controle, né, desse plano de aula em relação à sua turma, né, quem está avançando, quem não está avançando, né, para que ele possa ter uma proximidade maior realmente com todo o processo de aprendizagem da turma e, além de subir diretamente seu plano na rede, que ele possa subir um plano de aula que ele fez num software à parte, né, no Word, no Excel, né, que ele possa subir esse plano na rede também. Em cima, né, desses requisitos definidos, desses protótipos desenhados, né, o que nós concluímos, né, do trabalho. Que o docente ele encontra dificuldades, né, em trazer para o seu planejamento de aula para a rede social, educacional. Por quê? Né? Seja por motivos técnicos, por motivos do próprio professor, né, de características de cada um, de ser algo novo que ele está utilizando, que ele tem receio de colocar dentro do seu método já consolidado de ensino, né, de semestres e mais semestres, né, e que o professor ele realmente não tem dificuldade de entender que o método do Blended ele extrapola a sala de aula, né. Os relatos dizem que há receios em utilizar a prática nesse novo conceito dessa educação mais colaborativa, né. Os professores ainda são muito tradicionais, né, no seu método de ensino. Eles não conseguiam compreender com clareza essa extensão da sua sala de aula. E o que a gente tem de maior contribuição desse trabalho, né, para a ciência, né, de que há melhorias a serem realizadas realmente na rede, em cima do planejamento de aula, né, docente, né, dos propostos no capítulo 4 aí do trabalho, mas devem ser levados em consideração, claro, pela equipe técnica do REDU, a analisar realmente essas novas funcionalidades, né, levar em consideração que o professor precisa redefinir alguns de seus conceitos para adequar-se às práticas inovadoras, e como contribuição primordial, né, acredito que é a relação de trazer expectativas, de motivar esses professores em conceber em suas aulas esse método de educação mista, né, para que ele possa entender que isso vem trazer uma proximidade da geração de educação colaborativa para o seu maior nível de aplicação, né, que o professor possa realmente estar motivado em ampliar o seu método de ensino, a sua prática de ensino. E o que nós esperamos, né, para um futuro próximo, né? Que esses requisitos possam ser implementados na rede, para que a gente possa atender essa necessidade do professor a utilizar a educação mista no seu planejamento de aulas, mas que pela equipe técnica possa realizar esses testes de acessibilidade e usabilidade para realmente atender a rede, buscar entender e realizar novos estudos para observar as causas maiores da resistência desses professores em utilizar práticas inovadoras de ensino, saber o porquê, né, que realmente o professor não está utilizando, e realizar novas pesquisas, observando agora a relação do aluno, né, na ferramenta, no método de educação mista. Nós fizemos aqui uma ótica, né, do professor com a rede, buscar avançar no estudo, fazer uma ótica do aluno com a rede para aproximar essas entidades, né?
E por fim, né, eu trago um pensamento aqui de Augusto Cury, que diz que a capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência, né, demonstra o grau de maturidade do ser humano. Então, assim, o professor que não se coloca no lugar do seu aluno, né, tem que, eu acredito, né, tem que rever alguns dos seus conceitos. Bom, eu agradeço a participação e a colaboração, né, de vocês nesse momento. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço também você ter sido objetivo, feito uma apresentação sobre o necessário. Exatamente. E eu acho que o que era preciso ser dito, você fez isso muito bem. Então, dando continuidade, né, vou passar a palavra para a professora Roberta. E nesse momento, em nome do Centro de Informática, agradecer a participação e, sem dúvida, as colaborações, né, que virão aí da sua fala. E para contribuir para a qualidade final do trabalho escrito. Certo? Porque o trabalho de pesquisa e toda essa parte que você fez, sem dúvida alguma, que está bem feito, mas certamente que as contribuições dela virão ainda melhorar a sua versão final. Muito obrigada, professor. Posso sentar aqui? Posso sentar também? Pode! Obrigado. Que bom, né? Vou pegar aqui as anotações. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a todos vocês. É a primeira vez que eu estou aqui, já fiquei encantada com o prédio e dizer muito obrigada ao Alex e ao Thiago por confiarem a mim também essa leitura. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a professora Roberta Caiado, trabalho atualmente na Universidade Católica de Pernambuco e sou professora pesquisadora do mestrado em Ciências da Linguagem. Então, na realidade, eu sou linguista aplicada e fiz o meu doutorado em educação. Então, me interessam muito essas questões da prática pedagógica, como é que o nosso docente está enxergando a questão da tecnologia digital hoje em dia. São assuntos que me interessam muito e eu trabalho com tecnologia digital desde 2003. Então, eu trabalhei primeiramente com a escrita digital, nessa questão do internetês, envolvendo aí a sala de aula. Então eu fiz o contrário do que você pretende fazer, Thiago. Eu fui do aluno, a minha primeira pesquisa foi com o aluno e a segunda foi com os professores. Então eu acho dentro disso que seu assunto, a sua temática é maravilhosa. Nós temos muito que explorar, né, Alex, ainda. A cada congresso que eu participo, eu percebo que muito se fala sobre tecnologia digital, sobre esse uso. Nós mesmos ali estávamos conversando sobre as crianças já que estão manuseando o tablet e querem fazer isso com o impresso e não conseguem, né, dessa forma. E a cada congresso que eu participo, eu percebo, na área de linguística principalmente, que ainda temos muito a caminhar. Então, o campo aí é um campo muito fértil, aberto, e às vésperas de mais um congresso de hipertexto, né, nós podemos observar isso. Nós temos aí uma longa caminhada, principalmente no que se refere às questões do professor, da prática pedagógica. E, mais uma vez, falando sobre o professor, né, já que eu também sou estudiosa do professor, o que a gente vai falar aqui hoje não vem a ser uma crítica relacionada ao professor. Antes, a gente tem que entender que faz parte de uma política educacional no nosso país. Eu gostei muito quando você trouxe, em determinado momento na dissertação, a questão do tradicional, né? O professor está muito acostumado ao que ele já tem. E você sair dessa zona de conforto, algumas vezes é difícil. Outra questão que me chama muita atenção, que você não falou aqui agora, que eu até vou sugerir que você coloque com bastante expressividade, é achar os seus sujeitos. Quando você coloca lá que você fez o convite a 100 docentes, desses 100 docentes, apenas 5 aceitaram esse convite. Foram motivados a aceitar, por conta justamente, aí você coloca lá alguns aspectos, né? Eles teriam que fazer formação, eles teriam que colocar esse conteúdo todo na rede, né? A prática deles em teste, né? Exatamente. Então, assim, fique claro aqui que a gente não está fazendo nenhuma crítica ao professor, mas sim a uma coisa que está aí colocada e a gente precisa modificar aos poucos. A gente sabe que é um trabalho longo, mas nós vamos realizando essas pesquisas para poder justamente
alertar, né, chamar atenção, mostrar, dar o nosso grito. Outra coisa que eu queria deixar clara, que eu considero esse momento aqui muito importante. Para mim, uma banca é sempre tão bom ser convidada para uma banca, porque a gente pode interagir. Então, o que você vai ouvir aqui, o Alex, os colegas, são sugestões. Sugestões de um outro olhar, uma perspectiva de uma outra área. Né? Eu pertenço à área da linguística aplicada, sou educadora também. Então, tudo que eu disser aqui é uma sugestão. E vocês podem acatar ou não essas sugestões de acordo com as reflexões posteriores à banca, tá? Então é um prazer realmente estar aqui e poder lançar esse olhar meu, muito pessoal, sobre a sua pesquisa. Já de antemão adorei lê-la, gostei da sua minúcia, você é muito minucioso, detalhista. Os softwares que vocês trouxeram, apesar de não ser expert nisso, mas já vou utilizar um software especificamente para as pesquisas que eu desenvolvo lá. E eu gostei dessa minúcia. Você a todo momento traz esse detalhe que muitas vezes é muito importante, sim, para os futuros leitores, né? A gente tem que pensar no leitor. Então essa questão da interação hoje em dia, da gente ter essa oportunidade de ler um trabalho e interagir com ele, para minha área é muito importante. Bom, dito isso, vamos iniciar as minhas sugestões, né? Muito bem. Já falei da temática. Ok. Bom, eu sugeriria que você literalmente editasse e copiasse o objetivo geral em todos os momentos que ele aparece no seu texto. Então, por exemplo, eu li o título aqui, né? Depois você, e é uma coisa que você faz muito, você traz sempre esse objetivo geral, você está sempre lembrando dele. Então, em algumas passagens, você modificou um pouquinho a escrita desse objetivo geral, tá me entendendo? Tô entendendo. E quando a gente modifica a escrita tentando trazer um sinônimo ou dizer de outra forma aquela coisa, a gente pode incorrer no erro de modificar um pouquinho esse sentido. Exatamente. Então, eu sugeriria que você literalmente editasse e copiasse o seu objetivo geral, tá? Em todos os momentos. Aí aqui eu cito, assim, eu queria que você não ficasse preocupado com as observações, porque eu posso mandar por e-mail, tá? Então, que você tentasse mesmo, é só refletir enquanto eu estou falando. Aí eu coloquei que você traz esse objetivo na página 18, 38, no resumo, né? Na página 54. Então, nesses momentos, você procurar editar, copiar da mesma forma como você colocou, tá? Muito bem. Aí, o seu objetivo geral foi, após observar esses professores, indicar protótipos para melhoria do Redu. Não é isso? Isso. Pronto. Então, você observou essa prática pedagógica que você diz, o professor colocando isso, a mão na massa na hora de colocar no Redu, né? Uhum. Foi exatamente isso que eu entendi. Então, você mantém assim. Outra coisa, você anuncia na página 15, né? Página 15, na introdução, que você vai falar sobre a sua questão de pesquisa, né? Me desculpe, eu não sei se eu não consegui identificar, eu sei qual é a sua questão de pesquisa, mas eu não consegui identificar e está anunciado que você iria falar sobre a questão de pesquisa. Aí depois você dá uma relida para ver se realmente está contida aí, tá? Aqui eu desejo ouvir o que você pensa a respeito. Página 18. Você coloca como justificativa para o trabalho mapear as dificuldades que os docentes encontram ao utilizar tecnologias como estratégias de ensino. Aí, passando um pouquinho, você termina. Depois, posteriormente, de modo que o professor tenha menos dificuldades ao manusear os processos de aprendizagem, auxiliados pela tecnologia e pelo método do Blended Learning. Para você, Tiago, na realidade, qual é o lugar da tecnologia digital na prática pedagógica? Isso é um questionamento, você pode responder ao final. Aqui vocês respondem ao longo, a gente vai conversando. Tanto tanto faz. então, assim,
se hoje em dia nós estamos já autorizados a falar em lautores, como propõe Roxane Rojo no seu último livro, Escola Conectada, no qual o leitor é autor e o autor é leitor, então ela traz esse termo, né? É lautor. Para você, o que representa essa tecnologia digital nessa prática pedagógica? Isso é uma opinião, eu quero escutar. Acredito que novas possibilidades do professor redesenhar esse modelo de educação que ele vem fazendo, né? Para tentar atender um novo perfil de alunos que nós temos. Né? Na parte, essa questão dos lautores, né, que a senhora citou, que você é autor e leitor ao mesmo tempo. Também, né? Tudo eu vi um trabalho uma vez que traz dessa questão de desenvolvimento web, que é a minha área de trabalho também, né? Que diz que no advento dessa internet 2.0, o usuário ele era apenas consumer, ele era só consumidor do conteúdo, né? E quando chegou esse advento das redes sociais, que você pode não apenas consumir, mas produzir o seu conhecimento, ele, lá nesse estudo ele chama de prosumer, e que você produz e consome o seu conhecimento, né? Você não tem que estar conectado apenas na TV, consumindo o conteúdo que a TV joga para você, né? Mas você pode criar o seu canal de TV e ser o artista, né? o seu consumidor e produtor de conteúdo, né? Aquele sistema essa ideia do autor, né? Em que você está leitor e também autor do seu conteúdo, né? Claro que eu consumo isso aqui, né? Eu sou autor e sou leitor, né? desse método, né? Eu fui estudando nesses 2 anos, né? Também estou em sala de aula e estou aplicando isso, né? Nas 2 universidades que eu trabalho lá. Assim, os alunos acham muito estranho, né? A forma de você não... Uma das universidades é bem tradicional, né? Então, assim, eles acham muito estranha a forma como que eu conduzo a sala de aula, né? Estimulando o aluno a vir buscar o seu conhecimento, né? Não ficar só esperando que eu jogue para ele o conhecimento, que eu jogue para ele o conteúdo, né? O conteúdo, mas de puxá-lo para dentro também da disciplina. O que muitas vezes é mais difícil, né, Thiago? Como você mesmo disse aqui. Pronto, eu também entendo, eu defendo que a tecnologia digital é um meio de aprendizagem. Eu não acho que seja um apêndice, que seja só mais um recurso. Eu defendo enquanto meio, principalmente em língua portuguesa, né, que é a minha área. Então, a gente sabe que tem várias pesquisas que dizem que não muda nada essa leitura e essa escrita no meio digital. Que não muda nada você pegar um Redu e você estabelecer essa metodologia de blended learning. Muda sim, eu acredito que muda. Tanto é que nós temos lá autores agora. Vou fazer uma observação. No último encontro que nós tivemos aqui do grupo CCTE em Petrolina, a professora Cláudia Roberta, né, ela citou lá um negócio que eu estou trazendo como experiência para os meus alunos, né? Que ela disse que a filha dela chegou para ela e disse: mas mãe, por que eu tenho que aprender o português correto se o computador corrige? Né? Para que eu vou ter que saber escrever tudo direitinho se o computador marca e corrige e dá um sinônimo para mim? Né? Então, assim, tem que ter cuidado também, né, nessa questão e muitas vezes ele não corrige adequadamente, né? Isso que a gente tem que mostrar isso. Que existem essas questões. Essas falhas. Então, assim, muito bem, eu acredito também nisso e se a gente acredita é por isso que a gente estuda. Depois que vai. Eu vou fazer um pedido. Eu ampliaria as figuras porque em determinados momentos, eu não consegui visualizar, principalmente esse último software, né, que ele traz os nós, achei super interessante, mas eu não conseguia visualizar. Ou ampliar, ou não sei se é deixar mais nítida a letra, não sei como é que vocês fariam isso. Mas eu sugeriria, de maneira geral, todas as figuras que você ampliasse. Porque para um leitor que às vezes não é da área, que vai pegar o seu trabalho para ler, que eu tenho certeza que ele vai circular muito, a gente precisa ter isso aí um pouco maior para poder entender. Bom, muito bem. Na página 31, na qual você vai trazer as experiências de ensino, né, na modalidade, eu introduziria um parágrafo explicativo para o leitor mesmo, para que não haja uma quebra na progressão textual, tá? Aqui eu já estou dando dicas também de linguista para você. No final, se você quiser ficar, já está tudo aqui. Que é mania de professor, viu, gente? De língua portuguesa. Pronto, metodologia. Chegamos lá.
Eu achei muito relevante a sua metodologia, a questão dos estudos de caso. Eu também trabalhei com estudos de caso. Eu acho que o estudo de caso faz com que a gente se aprofunde, né, nas questões da pesquisa em si. E você fez um estudo de caso com qualidade. O que você anuncia realmente é relevante. Uma questão que eu queria trazer para você, para a nossa reflexão. Se foi uma amostragem intencional, né? Os sujeitos foram escolhidos intencionalmente, claro que houve uma preocupação na escolha desses docentes. Eu vi aqui na hora da sua exposição que você chegou a dizer mais ou menos alguns critérios de seleção dessa amostragem intencional. Fosse plural, fosse o mais plural possível, onde estava buscando. Mais plural possível. No sentido assim, aí que eu quero perguntar. Você se preocupou, logicamente, em trazer professores que tinham domínio total e pouco domínio dessa tecnologia? Sim. Assim, como é que foi essa intenção sua ao selecionar esses 5 sujeitos? Por exemplo, um desses sujeitos aqui é professor é professora, né, de uma disciplina lá no meu curso de interação humano-computador. Ela estuda realmente... É a D3? D3 é masculino, não é? D3 é masculino. É a 4. D4? Isso. Certo. Ela estuda realmente a interação do homem com a máquina. Mas, em compensação, a D5, ela não utiliza computador basicamente para nada. Assim. Isso que eu observei. Por exemplo, por essa tabela aqui, a gente observa que tem professores que têm já experiência com a tecnologia, Isso. porém tem a D5 que parece que não tem experiência. Não, exatamente. Né? E outra coisa que eu observei foi que na modalidade de ensino, D3 é presencial e à distância. Aqui na sua apresentação apareceu tudo presencial. Tá correto isso aqui? Tá correto, presencial e à distância. Eu não sei o que foi que houve, devo ter puxado lá e então, organizado o PowerPoint, eu devo ter... Por que eu estou falando isso? Porque eu considero que o perfil desses sujeitos é muito importante para o que você encontrou de dificuldade. Se você tivesse trazido só pessoas com dificuldade mesmo, que não ia encontrar dificuldade, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu queria confirmar. Então, houve realmente essa preocupação de trazer professores que tivessem já... Afinidade com a ferramenta e não afinidade, né? Tá bom. A D5 relata também, um dos casos lá, que ela só usa o computador quando é de extrema necessidade. Para lançar nota, lançar frequência. D5, né? D5. Eu reparei. Para lançar nota, lançar frequência, porque ela é obrigada a fazer esses lançamentos agora digitais. Isso aqui, Thiago, você pode explorar demais, esse perfil dos docentes. Se vocês quiserem explorar nas análises mesmo, entendeu? Porque vai ter um momento que eu vou falar assim, Thiago, traga todas as respostas do professor. Mais à frente é que eu falo isso. Porque você vai perceber que determinado professor, às vezes, todos tiveram dificuldade na primeira questão que você achou. Quer dizer, até aquele que tem intimidade teve dificuldade. Isso é um dado relevante, entendeu? Então, a partir eu sou apaixonada em perfil de sujeito. A partir do perfil do sujeito, você consegue analisar muita coisa dos dados, sabe? Por isso que eu tive essa dúvida. Talvez, se você quisesse deixar um pouquinho mais explícito de como foi essa seleção, no perfil exatamente. Quais os critérios? Porque você fala que foi intencional mesmo, mas que você teve gente que tinha mais domínio, outros com menos, entendeu? Tá ok. Uma sugestão. Deixa eu ver. Tá. Mesma coisa. Sobre a formação do docente, na página 45. Eu sugeriria explicitar com mais detalhes como ocorreu a formação do docente para o uso do Redu. Por quê? Porque você disse que você fez uma formação, você falou até sobre teoria com eles, isso é super importante, a gente não chegar, né, colocando, impondo, né? Impondo. E eu vi na resposta de um professor que ele fica, ai, mas eu vou fazer sozinho? Ai, mas você não vai me ajudar, né? Assim, com essa insegurança. Então, como é que aconteceu essa formação? Me conta. Eu tive dúvida na questão que você disse, 5 dias. São 5 dias de formação para esse trabalho. Houve um intervalo de 5 dias entre a formação e a prática? Foram 5 encontros
com cada professor. Para a formação. E a prática. Teve um dia que foi da prática. Então foram Nesses 5 dias está embutido o dia da prática. Isso, o último dia foi o dia que nós jogamos o... Mas então você fez 4 dias de encontros. formação. Aí os encontros variavam, professora, de 1 hora, de 2 horas. E outra coisa, então, que você falou e eu queria, na sua apresentação oral, que eu tive uma dúvida. Quando você fez essa formação, você falou sobre a teoria e tudo, e você entrou no Redu para mostrar para ele, porque parece que você falou em algum momento que não. Entrou na rede social? Eu não acessei o Redu com a minha conta, eu só mostrei a primeira parte, a página principal do Redu, que é de livre acesso para qualquer usuário, e fui ponto por ponto. Eu fui título por título explicando, o Redu tem chat, o Redu tem ferramenta, o Redu ele atende profissionais dessa área, fui mostrando até chegar no rodapé e dizer, o Redu é feito por fulano, ciclano e beltrano. Ótimo. Aí no ponto seguinte o professor ia criar a conta dele. É mais uma informação que eu considero muito relevante, porque se houve mesmo essa formação, essa dúvida gerada, né, quando ele estava lá com a mão na massa, vai ganhar um outro significado. Muito bem. Eu procurei não nem dar muita ênfase quando ele estava no manuseio, realmente na questão de criar um ambiente. Certo. Eu não estava clique aqui, exatamente. clique ali, porque eu não estava... Não era o propósito. Eu estava deixando ele explorar a ferramenta, né? Eu deixei ele explorar. Aí foi quando, no caso, que a professora disse, mas você não vai me ajudar em nada? Não, eu vou aqui para lhe ajudar, tirar suas dúvidas. Foi. Teve uma que falou isso. Muito bem, tá ótimo. Você aplicou uma entrevista e um questionário também, né? O questionário é o do anexo A. Anexo 2, parece, e a entrevista anexo 3. Anexo 3, isso. É porque teve uma hora que você trocou a palavra e eu não entendi. Eu botei anexo 1 ali. Anexo 1, O 1 foi o primeiro contato com ele, quando ele tem o formulário de consentimento da pesquisa, né? Como é que vai ser a pesquisa, a questão E aí o perfil você puxou do questionário. Aí o perfil eu puxei. Análise da entrevista, né? Isso. Puxei o perfil do formulário de perfil entrevista mesmo. Mais o áudio. Ok. 200 minutos. Tá bom. Aí é o que eu disse. Na página 47, se eu fosse você, eu traria todas as respostas de todos os professores, por exemplo, as questões 1 e 6. Porque você trouxe, na questão 1, você trouxe a resposta de D1, né? E na questão 6, você trouxe a resposta de D2. Eu fiquei curiosa. O que foi que D2 falou, D3 falou, D4 falou? Nós tínhamos, realmente, mas eram cerca de 80 páginas só de transcrição. 210 minutos. Aí assim, o professor tira todas, coloca só o que for o principal, porque estava muito grande, estava 80 páginas só das transcrições. Então aqui você focou realmente naqueles que você achou que já estariam... pela amostragem já estariam respondendo, né? Isso. A questão. E busquei não focar em um somente, por isso que eu botei mesclado, né? Eu tentei puxar, por exemplo, da 47 onde você está, né? O 1 foi o que resumiu a questão 1 de todos eles, né? O 2 estava mais em comum. Entendi. Aí eu fui buscando os Pronto, então anuncia isso no texto, que você vai fazer isso, devido, né, à quantidade de relatos que nós temos, a gente optou por mostrar o que era representativo de todos. Ok, tudo bem, tá bom. Pronto. Gostei muito das questões, eu já falei, né, dos protótipos que você fez. Aí você encontrou 8 dificuldades dos professores. E você fez 4 telas, né, de protótipos. Propôs 4 protótipos. Para qual dificuldade? Essas referências. Sim, isso. Esses protótipos para melhoria, né, do Redu. E a minha questão essas 4 propostas suas, esses 4 protótipos, requisitos, que você denomina requisitos, esses 4 requisitos, eles contemplam as 8 dificuldades? Professora, contemplam, não, as 8 dificuldades, não, porque em
uma dificuldade aqui, por exemplo, a dificuldade 8, né? Ela não é tão intrínseca da ferramenta, né? O requisito funcional é mais voltado para a tecnologia. E o 8 é voltado para o professor, da motivação do professor. Né? Então eu não consigo colocar na ferramenta algo que busque a motivação do professor e utilizá-la. Né? Aquela questão que eles colocaram, que você até justificou muito bem aqui, de questões abertas para o aluno poder responder. Isso aí, a gente conseguiria implementar ou não? Conseguiria, né, pela parte técnica do Redu, mas não por parte do que eu estou propondo aqui. Né? O que eu estou propondo aqui realmente é somente a parte do planejamento da aula dele, como que ele vai fazer a gestão da disciplina dele. E até na sua fala eu percebi que você disse que essas questões o professor poderia realizar em sala de aula. Ou em sala de aula ou pelos comentários dos alunos na rede. Isso, porque aí necessariamente a gente não precisaria fazer uma modificação na rede social, né? Eu percebi aqui quando você disse. A observação de uso da sua rede realmente, assim, né? Como você faz no Facebook, né? Você fica observando, né, as pessoas, né, vamos dizer. Tá bom. Muito bem. Eu sou bem sucinta, resumida, então as questões que eu queria saber mais um pouquinho, você respondeu. Tem algumas questões de revisão gramatical, ortográfica, que é super comum acontecer quando nós estamos escrevendo um trabalho, a gente já não enxerga mais nada. Então eu vou deixar, se você quiser, eu deixo já aqui, que realmente é uma mania de professor, né? A gente já ir... Eu sei como é. Minha mãe é professora de português, minha mãe não deixava passar nada da tarefa. E dizer para você, Thiago, que você já é um vencedor. Por quê? Vencedor é aquele que vence a dor. Eu li outro dia isso e adorei. E ao longo desse mestrado, porque alguns estão passando, outros já passaram por isso, a gente tem que superar várias barreiras. Eu fico imaginando quando você não encontrou nesses 100 professores, você pensou, e agora se eu não encontrar meus sujeitos, o que vai acontecer? E a escrita disso, e o programa que às vezes não dá certo, o software que eu tenho que encontrar. Então, eu já considero você um vencedor, porque você venceu a dor, e vencer a dor no sentido de superar essas barreiras ao longo desses, aqui são 2 anos, tá? 2 anos, desses 2 anos que você esteve escrevendo e participando ativamente dessa pesquisa, viu? Obrigado. Eu tô em 2 anos e meio na pesquisa, porque eu tive não foi um problema, né? Foi assim, a minha filha que nasceu durante o processo, aí eu não consegui produzir na época que ela nasceu, ela tinha muitas cólicas, então não dava para ligar o computador, porque, né, não dava alerta. Não, vamos estender mais um pouquinho, mas fique tranquilo que vai sair um trabalho bom, que você vai conseguir. E assim, né, e outra coisa que eu considero, né, do vencedor que você, né, me nomeou, é pela formação do grupo mesmo, do grupo que eu chamo do CCTR, né, pela formação da colaboração que todo mundo tem com o trabalho do outro, porque acho que a boa parte da pesquisa aqui foi à distância mesmo, né, eu não vinha presencialmente me encontrar com o Alex, era e-mail, era Skype, né, por último agora era o WhatsApp, né, mas acredito que, né, o ensino à distância aí promoveu aí uma outra transformação na minha formação. E a gente percebe que é possível, né, fazer isso, né, Alex? Nós também temos alguns alunos que tem que ser à distância, a orientação. Tá certo. Obrigado, muito obrigada então, viu? Obrigada a senhora. Obrigado, professor Alberto. E aí ela me devolveu a palavra, eu vou ser um pouquinho, né, egoísta, vou ficar com essa palavra para deixar o professor falar no final, né, o orientador falar no final. E aí quando você falava, né, do nascimento da sua filha, o meu segundo filho nasceu também no período que eu estava na dissertação de mestrado e eu escrevi um capítulo da maternidade. Olha, professor! O guri dormia, a esposa dormia para o outro lado e eu escrevia. Né? Não tinha sempre tantas visitas. E me lembro que, na realidade, a filha já, né, era um pouquinho maior. Naquela época não se usava muito calça plástica, né? Sim, a fralda de pano, né? Essa fraldinha de pano. E um dia ela estava lá perto de mim, eu tinha acabado de escrever umas coisas, e a gente também não tinha computador em casa, né? Na mão mesmo. E aí eu peguei a garota e coloquei em cima dos papéis.
todo mundo rindo aí. Que tava lá. Aí alguém me disse, não, se preocupe não, que é Bento. É Bento. Mas o trabalho vai ser, né? Abençoado o trabalho. Então, assim, eu vou começar. Eu vou continuar aqui no lugar, né? Então, vocês desculpem ficar olhando para vocês. Mas aqui também não é de cara com Gabi, então eu vou ficar. E algumas coisas que eu vou falar, Tiago, não são diretamente para você, porque na realidade a gente aproveita, né? Que é como a professora falou, esse é um grande momento onde a gente não só troca experiências, mas a gente aprende muito. Né? Então, cada oportunidade que você tem de ir numa banca, numa instituição diferente, na semana passada eu estava em Campina Grande, no doutorado. Então, às vezes vai. Outra vez estava lá no Rio de Janeiro, na UERJ, lá em cima, né, na Serra. E aí eu fiquei em dúvida, né? Levo paletó, não levo, levei, só, porque lá não tem paletó. Né? Bom, enfim. Mas aí alguns desses comentários eu vou fazer mais para candidatos futuros, né? Que aí eles já não cometem, digamos assim, o mesmo 10 minutos. Eu corrijo mais simples. Bom, então, acompanhe a professora, que há algumas coisas de redação que necessitam uma melhora. Eu ousei sugerir, né? Assim, que bom, hein, professor, então? Os dois já sugeriram. Ótimo, ótimo. Vai facilitar demais a minha assim, eu procuro respeitar o estilo. Eu também. Né? Porque eu acho que o estilo é pessoal. Saiu um professor lá, quando eu estava no meu doutorado, né? Ele dizia assim, olha, a gramática a gente pode impor, mas o estilo é seu. Isso mesmo. Então, agora, dentro do seu estilo, você precisa usar a gramática adequadamente. Eu tentei fazer, não estou dizendo que você não sabe a gramática, não. Pessoalmente, como professor, era um absurdo eu dizer isso. Mas tem algumas coisas que, no calor da gente escrever, aí acaba, assim, na cabeça da gente tá dito o que a gente deveria dizer, mas aí aquele que não acompanhou o trabalho, quando lê, percebe que se dissesse de um jeitinho um pouco diferente, né? Se trocasse aqui, né, um 6 por meia dúzia, coisa e tal, bota uma vírgula em outro lugar, fica mais claro para quem está lendo. Aí o que eu tentei foi fazer isso, né? Foi ser lautor nessa situação. E aí, gostei do termo. Ótimo. E aí, tem essas sugestões assim ao longo do teu trabalho, né? Tá escrito muito que eu vou deixar com você. Pô, eu vou poder ficar com o seu trabalho. Eu também vou deixar. Né? Então, vamos lá, algumas besteirinhas aí. Inicialmente, depois a gente vai acrescentando um pouquinho a pimenta para ficar mais gostoso. Então, vamos ver só. Não tem tanta pimenta assim. Quando você informar o significado de sigla, você deve fazer isso na primeira aparição no texto. Né? Então, aqui e ali você faz, mas faz lá na frente. Mas a pessoa já passou, até no mesmo capítulo, já passou por aquela informação antes. Né? E aí não seria interessante forçar ir lá onde você coloca. Então, EAD, por exemplo. Você fala em educação à distância, aí lá depois, talvez, na sessão seguinte, que for o capítulo, é que você bota aqui EAD, significa isso. Né? Então, bota na primeira aparição. Todos os sistemas, aplicativos, metodologias, linguagem de programação que você citar no texto, coloque ou uma referência, porque mesmo as pessoas da área não vão necessariamente saber tudo aquilo que você está colocando. Então, ou você coloca uma referência, ou se você quiser simplificar, quando essa informação está em homepage, você pode colocar uma nota de rodapé e no rodapé coloca a homepage. Né? Ok. Você cita. Então, a pessoa vai lá, porque falou em action, por exemplo. Eu sei o que é, mas não é todo mundo que vai saber o que é action. Então, bota lá e a pessoa que tiver interesse vai ver o que é, enfim. O seu trabalho é um trabalho para as pessoas também aprenderem com isso. Né? Então, vamos ser... não caprichar nisso aí, né? Outra coisa que ocorre, e às vezes isso é porque a gente escreve em diferentes momentos, né? E não necessariamente linearmente, é a mistura de tratamento na escrita. Né? Então, aqui e ali aparece um nós, aí depois vem o pessoal, adote um. Particularmente, eu prefiro, nesse tipo de trabalho, impessoal. Porque, veja, o trabalho é seu, mas você não vai dizer eu. Né? E esse nós aqui fica majestado. Deixa para a da Inglaterra. Usa, né, não usa uma pessoa desse tipo, usa o face, faciais. Não separe as referências múltiplas em pares distintos, em parênteses, abre um por todo tempo. Aí eu achei interessante que em algum lugar, será que o Tiago descobriu uma nova forma de dizer, né? Não sei se foi só um erro de digitação, mas que num lugar apenas você escreve internet terra.
Ah, é verdade. Eu acho né? que foi E ele. no demais a internet digitação. tem. É. Aí eu digo, será que existe realmente um termo já em português e que, Internet né? E que Thiago descobriu? Até acho que, puxa, eu acho Mas que lá assim, na frente ele coloca Mas sem depois ele o coloca E, sem o E, deve então- ter sido digitação. digitação. eu acho que essa visão de fora do trabalho de quem está dentro, realmente, né? Assim, da escrita, porque você lê tanto que você acaba completando e passando, né? Quando eu fui fazer essa apresentação, eu encontrei tanto erro de digitação, de coisas que eu bati errado, né? Inclusive no resumo, que foi pro e-mail de todo mundo, tá faltando, eu acho que é um pod lá, tá faltando, acho que é o deu, uma coisa assim. Poxa, mas no resumo logo eu esqueci de bater a E é tecla. comum, na verdade, digitar o D e digitar o S. E Eu acho que foi assim, pode não olhei. Mas isso aí, a curiosidade tá foi bem minha, visão. que de repente ele tinha descoberto. Eu também uma coisa pensei, eu fiz o mais mesmo recente, caminho né? do Porque é o professor. primeiro momento que aparece assim, depois aquela foto da forma, ele descobriu alguma coisa para compartilhar com a gente aí. Né? Porque é um momento de aprender. Exato. Né? Isso aqui. A gente não está aqui para ensinar nada, estamos trocando experiência. Né? Bom, isso aqui que eu vou dizer agora, eu aprendi em Campina Grande há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, e a partir daí estou eu e o macaco Simão, né? Uma missão mesopotâmica que eu vou lá. Vou fazer acontecer. Que é o seguinte, olha, tudo que você chamou de tabela aí é quadro. É quadro? Tabela tem que ter as grandezas numéricas nessa para ser rigoroso. Então, como você tem muito texto, pode quadro. Quadro 1, quadro 2, quadro 3. Okay? E se tiver figura, aí sim, quadro. Aí o pessoal diz, aí eu vou para agora a área da gente, né? E no banco relacional, no modelo relacional, não é tabela, nem lá. Lá é relação. É relação. Não use quadro, não use tabela, use quadro. Bom, aí sim, uma outra coisa. As suas figuras 22, 23, que são justamente, né, os seus protótipos, né, os seus projetos, na leitura assim, elas ficaram meio que jogadas no texto, como se Pilatos no creme. Pareceu o Pôncio Pilatos. Bom, enfim. Eu acho que você teria que citar o número da figura no texto, você não cita. Elas vão aparecendo, né? Você faz assim. Os protótipos vão aparecendo, né? Vão aparecendo. Ele agrupa, né, com relação ao que você está querendo corrigir, perfeito, isso aí, sem dúvida. Mas todas elas deveriam ser citadas no texto. Realmente. E eu acho que você podia ser um pouco mais justo com você mesmo e falar um pouquinho delas. Né? Uma discussãozinha assim, ou chama atenção claramente o que em cada uma você está corrigindo. Uma ação específica. Né? Isso, uma ação específica, tal situação. Eu acho que com isso você, inclusive, inspira seus seguidores, né? Não estou falando do Twitter, mas seus seguidores, e poderia ser lá também, já, né, que, digamos assim, o que a gente está trabalhando aqui tem a ver, eles poderiam até ver essas observações e aí nas próximas, né, interações aí, sob o comando do professor Alex, usar o mesmo, digamos assim, o mesmo caminho que você foi e colocar também uma contribuição bem clara, né, além da que você fez adequadamente. Então, eu acho que merece que você trate melhor isso aí, porque é o resto do seu trabalho também. Então, venda bem. Ok. Bom, aí vem uma coisa aqui que, veja, mesmo respeitando o estilo, você está num texto científico, né, e de uma área técnica. Então eu acho que eu sugiro que você evite romancear o texto. Eu não encontrei uma forma melhor. Eu não sou da linguística, então eu estou invadindo um terreno que não é meu e posso ser abatido a tiro, né? Então, vazio. Mas veja, vamos chegar aqui. Você chega lá na sua seção 6.3, né, no seu capítulo de conclusão, aí você chega assim: chegamos ao ponto de encontro. Aí eu pensei assim, ao pôr do sol na Lagoa Seca. Foi bem romântico mesmo. Não é? Veja, não é uma coisa adequada. Né? Aí tem gente que fala assim, o coração do não sei o quê, o ponto central, aí eu digo, não, é um trabalho de biologia. Troca esse negócio aí. Bom, enfim. Tá. Mas aí eu acho que você dá uma olhadinha assim e tira, né? Eu até disse assim, ó, parece José de Alencar. Né? Você que é um seu conterrâneo do Estado, né? Não estou dizendo que você nasceu em Messejana, mas claramente, né? Então, evita ficar tão romanceado, mais objetivo em alguns lugares. Outras coisas aí, vamos lá.
embora assim, a gente concorde com os seus objetivos específicos, mas eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de dizer isso e não parecer que você está descrevendo a metodologia do seu trabalho. Tá certo? Você analisar, não sei o quê. Objetivo é o que eu alcanço, não é o meio que eu uso para alcançar aquilo que eu quero. Né? Objetivo, espera-se que dele saia um resultado concreto. Né? Então, na maneira como você está escrevendo seus objetivos específicos, está mais uma cara de metodologia. Eu pego isso, analiso, faço isso, vai e chego aqui. Então, escreva isso de uma forma que fique. Em nenhum momento assim, a não ser no seu objetivo geral, você deixa claro os benefícios que aquilo vai trazer. E eu acho que era isso aí que você devia perceber como objetivo. Não o meio que você atingir, que você quer contribuir. Então, esse é ocorre com muita gente. Tem gente que faz até assim, fazer levantamento bibliográfico. Meu filho, isso não é objetivo, não, isso é obrigação. Se você não fizer isso, você não vai parar de mim. Não é? Tem gente Então, dos meus alunos eu saio cortando. Mas tem muita gente que quando a gente chega na base, aí tá assim, e coloca. Dos meus alunos eu fico cortando mesmo, de vez em quando escassa. Aí, prefiro. Né? Bom. Aí tem outra coisa que aí é curiosidade minha, né? Porque quando você apresenta a estrutura da dissertação, você está dizendo, esse documento tem isso. Né? Aí você chega lá e coloca assim, veja, alterações nessa estrutura poderão ocorrer caso necessário. E essa obra não está pronta, não? Se ela não está pronta, por que ela está aqui? Então eu acho que esse meia-culpa aí deve ser retirado, né? Tá. A estrutura é essa. E é o que está aí. Pronto. Se a banca eventualmente fizer uma sugestão de alteração, que de minha parte não vai ocorrer, mas se fizer uma sugestão de alteração, aí é outra coisa. E até essa sugestão, uma pessoa frisou bastante aqui. De repente não é conveniente seguir a sugestão, porque você sabe exatamente qual é o trabalho completo que você quer entregar para o leitor. Não é verdade? O nosso olhar é externo. Isso. O que a gente quer fazer justamente é tentar facilitar essa vida para o leitor lá, né? Bom, enfim, eu acho que isso daí, essa meia-culpa deve ser removida. Eu sei que foi, né, um excesso de modéstia, né? Eu acho que é louvável, né, que você seja modesto, mas não contribui nada muito aqui, por favor. Bom, outra coisa, assim, na apresentação, eu gostei, né, o capítulo no formato, né? Isso aqui, resuminho para cada capítulo. Eu acho que é interessante que o leitor que não vai seguir a coisa toda, ele vê logo com isso aqui, eu não preciso ver. Aí ele já passa. Eu acho que é muito bom fazer isso. E até para evitar aquela história de você começa assim, capítulo 1. Aí, em vez de botar alguma coisa, eu botar 1.1, não sei o quê. E fica aquelas sessões em branco. Que até onde você fez isso, vá pelo meio do trabalho, eu fiquei lutando. Evite deixar a sessão em branco. Certo. Bota alguma coisa entre os seus textos. Entre seus títulos. Aí você fala, nessa apresentação, você afirma que abordará temas, etc, etc, e diz assim, no despertar do limiar da aprendizagem. Limite. É próprio falar isso para a educação. Não muito. Será que não foi de novo aí José né? de Alencar? Né? Baixou ali. Convenciona de novo. Né? Dê uma olhadinha nisso e altere, mais objetivo, né? Aí tem outra coisa que me ficou curioso aqui, foi que, assim, quando você falou, né, dos relatos de Salomon e Lowes, 80% dos alunos que concluíram os números, né, desses, 72% fizeram o desafio online, 22% presencial e 6% morreram. Porque a soma não bate. 72 e 22 não dá 100% dos 80. Realmente. Não é verdade? Realmente. Eu vou rever. Reveja, vou rever lá o. Reveja, porque eu decretei a morte de 6% desse salário. Então, realmente, é resgatável. Outra coisa, você fala aí na apresentação, apareceu, às vezes, você falou, a universidade, um dos casos seu é Capela ou Capela? LLA. Né? É porque você bota no título da sessão com A e no texto com E.
Aí eu disse, será que é francês e de repente... É LLA. É A. Então, Foi batida realmente. podia ser aquela tentativa de tradução. Capela, aí botava capela, mas aí não precisava dos dois, né? E não se deve traduzir no atual. Não sei que já aparecesse em português. Bom, agora uma outra coisa bem interessante é que, assim como você faz a sua apresentação de capítulo, eu acho que você deveria ter conclusões bem definidas, com exceção de conclusão. Na verdade, você tem a conclusão no texto. Depois que você fala de tudo, claramente você está fechando o capítulo. Mas só que você não chamou de conclusão no capítulo. Então eu acho que você precisa pegar, eu até peguei no texto e marquei aonde eu acho que a partir dali é a conclusão. Nada você cria a seção de conclusão e deixa o texto que está lá dentro daquela seção de conclusão. Só tirar e botar a conclusão do capítulo. Só isso. É só abrir uma seção de conclusão, o título e deixar o que já está no texto ali dentro, na maioria das vezes. Agora, no seu capítulo 2, né, eu colocaria nessa seção de conclusão um quadro sumarizando o que você estudou. Né? Porque você tem as universidades, você tem o que você coloca, deixa eu ver aqui, o tipo de ensino à distância que cada uma delas tem. Porque, veja, esse quadro dá uma visão muito boa. Não precisa que dá todos os detalhes, é mesclar, é um sumário que você faz, na forma de tabela, né? Aí você cria esse quadro, aí você vai colocar, por exemplo, à esquerda, as universidades que você estudou, qual tipo de cada uma delas e qual avaliação que você fez. Uma terceira coluna, onde você colocaria as avaliações que você fez sobre ele. Uma graduação. Aí você arruma como quiser. Contanto que essa informação, que é a mais importante da sua análise, fique lá para o leitor, né, sumarizar. Isso é muito importante, isso faltou no seu capítulo 2. Tudo é sugestão, mas isso aí eu vou considerar que é obrigação. Eu só dou ok para a secretaria se você fizer. Se fizer, eu resumo. Tá ok. Esse aqui você nem pode. Bom, aí você deve também criar uma conclusão no capítulo 3, e aí em cada uma delas você destaca também as principais contribuições daquele capítulo para o seu trabalho. Não esperar para o final. Não deixa, no final você fez a conclusão do trabalho, né? Mas cada capítulo tem uma contribuição. Nenhum deles está ali por acaso. Então tem uma contribuição. Destaca essa contribuição. Nos demais estão no 3. E deixa eu ver aqui no 4 e no 5. Tá. Certo. Bom, e aí a última pergunta, né, dessa caminhada, que é o seguinte: não há limitações no seu trabalho? Não conheço o título. Percebeu tudo? Não, resolvi não. Pois é, eu não vi algo sobre isso no seu capítulo 6. Tem muita coisa para... No seu capítulo 6 tem o seu você fecha, tem as suas contribuições, tem as suas sugestões, e eu fiquei procurando pelas suas limitações. Eu não achei ditas. Ditas. Elas existem, você tem consciência disso, sem dúvida, mas você não criou uma seçãozinha, uma subseção, qualquer coisa que são limitações. Né? Até para justificar trabalhos futuros, porque se você fez tudo, não tem o que fazer. Então, o trabalho futuro é além do trabalho. Do Marcelo. Correto? Correto. Não é bem assim, né? A gente faz bem feito, claro, mas sempre tem alguma coisa a fazer, senão você não sugeriria trabalhos futuros. E aí precisa apenas você mostrar claramente que você tem consciência das limitações do seu trabalho. E não é botar ele para baixo, não. Nem você vai botar mais limitações do que contribuições, porque aí não valia nada. Né? Mas você precisa deixar claro que há limitações. O que precisa mostrar aí é senso crítico, que a gente espera de quem está fazendo um mestrado. Se você estivesse fazendo um doutorado, eu ia aumentar a pergunta. Eu ia perguntar assim a você: e aí, nessas suas sugestões de trabalho futuro, qual o grau de dificuldade que você vê nelas? O que é que você me apontaria como trabalho de conclusão de curso, como iniciação científica, como uma nova dissertação de mestrado ou como uma nova tese de doutorado? Porque aí mostraria a real maturidade que você estaria atingindo ao entregar o trabalho para o mundo. Percebe? E eu fiz essa pergunta na defesa de tese na semana passada e 2 examinadores disseram: agora é pergunta daqui para frente. Pergunta obrigatória. Mas a gente vai aprendendo, né? Cada um vai aprendendo.
Então, é isso aí. Então, Tiago, eu quero realmente parabenizar pelo trabalho, que foi bom de ler, porque às vezes a gente lê assim, aí a coisa você sabe que tem uma contribuição, mas você ainda tem que pegar caniço, samurai e paciência para achar. E não foi o caso aqui. A gente já acha que a contribuição está lá e o que a gente quer agora é colaborar realmente com essa qualidade final do seu trabalho. Mas eu acho a contribuição importantíssima, acho que tudo que a gente faça para melhorar a educação nesse país, para melhorar o uso dos meios que a gente possa ter à disposição, e aí, consequentemente, usando adequadamente esses meios, formando adequadamente as pessoas que vão, né, conduzir o uso desses meios, que vão motivar, né, o aluno a entender por que ele precisa, né, aprender a escrever, já que o outro corrige. Bom, então, toda essa coisa, se a gente faz, a gente está contribuindo para um país melhor. O nosso legado é isso, dentro e fora da sala de aula, é contribuir para um país melhor. Eu acho que cabe realmente a nós aí da docência, você, o docente também, um papel importante ímpar, né, nessa caminhada. Né? Então, aí eu parabenizo, né, pelo esforço, pela coragem também, porque é mais fácil a gente fazer alguma coisa assim, um software que funcione, né? E aí, ó, que contribuição maravilhosa todo mundo para da ciência da computação. Não, acho que fazer análise, fazer um estudo desse, usar alguns métodos que a gente não usa normalmente na nossa área. Né? Então, eu acho que tudo isso, e mostrar como é que faz, né? A reprodutibilidade do que você fez. Então, alguém pode chegar lá, passar, usar os mesmos instrumentos, né? Jogar em outro contexto. Então eu acho que isso é muito importante. É nisso que faz a diferença, né, do mestre, independente dele estar no mestrado acadêmico, estar no mestrado profissionalizante, né, do mestre realmente, e apenas alguém que cumpriu a tabela, né, os seus campeonatos, né, cumpriu a tabela, chegou no final e não caiu para a série B. Né? Bom, sem querer tocar no assunto, né? Nada pessoal. Sem querer tocar no assunto. É melhor subir da C para B. Bom, vai rolar. A gente já sabe que é assim. Bom, então é isso aí. Tá de parabéns você, Alex, está de parabéns, né, por ter incentivado, né, o Thiago a seguir o caminho e chegar num momento tão bom. E aí, passa a palavra. Como ele disse, não desistiu dele. Não, nos agradecimentos. Eu ia dizer, sem média, né? Mas dá para escrever uma dissertação sobre o processo, né? Assim, porque o Alex foi assim. Um caniço samurai. Bom, eu vou repetir aqui, acho que estou tão implicado nesse tema, nesse contexto, nesse projeto, que dá a impressão que a gente não aprende, mas aprende. Eu vinha de falar, né, eu tive umas ideias diferentes, ouvindo a Roberta falar, eu disse assim, poxa, como é que o negócio é interessante mesmo? Né? Eu sei que o professor não tem, a gente tem uma dificuldade enorme, a gente faz coleta de dados em 2 escolas públicas de excelência, né, da rede estadual, e a gente, eu não posso dizer isso aqui, eles nos acolhem muito bem, mas os nossos colegas, isso eu falo em palestra, tá certo? A gente sabe que a profissão precisa evoluir muito, tá certo? A estatística mostra que 70% deles ou mais declaram que só fazem aula expositiva no quadro, tá certo? E por outro lado, tem uma quantidade enorme de resultados que dizem que vale muito a pena você misturar os métodos que vai melhorar o desempenho, já que a gente é um país muito ruim em termos de educação, vale a pena continuar. Tentar, então, né? Exatamente. Então, ouvindo o Thiago apresentar, eu olhei, rapaz, que negócio interessante. Que ficou bom. Assim, você vê de outra forma, Então, eu queria agradecer pela oportunidade de colaborar com o seu desenvolvimento. Pegando o gancho desse seu desenvolvimento, aí tem a questão do mestrado profissional. O mestrado profissional, né, a gente vê, ele é coordenador de cursos de graduação, né, no ensino superior, então é um profissional que buscou ter um olhar mais científico, né, mais agudo, né, sobre a sua prática, né, e mergulhou no tema, tá certo? Ele não é um profissional de educação, então ele adentrou na temática da educação, na temática do ensino mediado de tecnologia, na pesquisa qualitativa. Então é um esforço Isso
né? É um esforço danado. Agora é muito interessante, todas as vezes que a gente olha para o Tiago estava chegando de viagem, é um sorriso desse tamanho e uma fé que muito maior. Né? Acho que uma fé assim, maravilhosa. Assim, ele nem questionava se não ia conseguir. As frases dele, as mensagens dele eram assim, vai ser desse bagulho. Já está transparecendo aqui que vai ser um momento muito feliz, muito tranquilo. Há muito tempo atrás, ele podia estar aperreado, não sei o que, mas a fé dele era muito bonita. Muito bonita. O Alex parece um orientador. Você também. Todas as mensagens que você manda são positivas. Eu já percebi isso. Por e-mail, né? Aprendi contigo, Tiago. Então tem essa, digamos assim, essa contribuição do programa na formação do mestre no sentido profissional, ou seja, não necessariamente ele vai fazer pesquisa de uma forma sistemática, descolado da sua realidade, mas ele tem competência de olhar o mundo, né, através de uma ótica científica, do olhar onde ele atua e onde ele trabalha. Então esse trabalho foi totalmente, né, do ponto de vista da formação do mestrado profissional, muito equilibrado, né, muito equilibrado e a gente vê, é muito bacana ver o profissional falando de si próprio, né, porque na verdade os sujeitos dele é como se fossem nós, né? Não é como se fosse nós mesmos. Então ele falando de uma forma muito segura, a apresentação muito segura também. Tem outro aspecto também, quando o Fernando fala assim, isso é importante para que eventualmente vai ter alguém que vai ler o seu trabalho. Aqui na plateia tem 9 pessoas que estão esperando uma cópia. Gostaria de registrar a presença dos senhores professores do Instituto Federal de Pernambuco, de Petrolina, da Univasf, da FACAP, de Garanhuns, da Paraíba e de Santarém. Então está um monte de gente esperando uma cópia. Uma cópia. Vai já pro Dropbox. Ela é prefeita, foi candidata a prefeita no nosso país passado. Então tem 9 de vários pedaços do Brasil e gostei muito também de ouvir Fernando dizer assim, isso é um pouco do que alimenta o dia a dia da gente, né? Como orientador, então, você vai buscando ar, né? Pro dia seguinte diz assim, mas vale a pena, sabe? Qualquer coisa que você fizer para melhorar a educação vale a pena, então valeu, tá valendo. Ganhei mais um dia hoje. Tá certo? Então assim, falar do trabalho em si, né? É falar do crescimento do Tiago, né? O crescimento, do amadurecimento, de todas as habilidades que foram necessárias para ele estar aí sentadinho, seguro, defendendo, respondendo e entregando esse documento. Quando ele manda aquele PDF, né, ele disse, mandou, está pronto para ouvir, está pronto para ouvir, então Vamos nessa. exatamente. Então, acho que esse é o testemunho que a gente pode, eu, né, na minha posição, colocar, né, nesse momento e dizer que é muito mérito seu, tá certo? Louve a Deus nesse momento, você aceitou a sua missão e executou o trabalho brilhantemente. Aí está feito. Então, A minha prática docente hoje é diferente. Quando eu comecei no mestrado do programa, né? É diferente mesmo, assim, posicionamento em sala, a forma de exposição de conteúdo, a forma de cobrar do aluno, a maneira, né? Então assim, tanto que no próximo encontro pedagógico da faculdade lá que nós trabalhamos, porque o Everson é meu colega de trabalho da faculdade lá, ele é majestoso, ele está na turma 6 do Prof, né? Vai pesquisar sobre esse tema também. Vou pegar seu mesmo, professor. Aí tá buscando orientador e disse, é no Alex que não é. Né? Então assim, aí chamaram para poder expor um pouco desse conteúdo lá já, nesse encontro pedagógico, porque assim, nós, há um ano atrás mais ou menos, a faculdade institucionalizou a educação à distância mesmo, criou uma plataforma, o Everson aí está, né, montando tudo direitinho. Nós lá somos cerca de 220 professores. Chegando 300, ainda não. Já? Tá. Quase 300 professores na faculdade. São 13 cursos de graduação. Depois o programa foi implantado, mas quantos estão usando, Everson? Bom, ativamente só tem 10 professores. 10 professores estão usando, de 300, 10 estão usando a ferramenta que foi institucionalizada. E por quê? Porque nós ficamos lá em Juazeiro do Norte, é um centro, né, religioso e educacional. A maioria dos nossos alunos não são de Juazeiro do Norte. Tem um alcance dos 400 quilômetros. São pouquíssimos de Juazeiro. A minha sala de aula, eu tenho alunos que viajam 2 horas para vir e 2 horas para voltar. E assim, eu tenho alunos de sala de aula que dormem, não de preguiça, mas de cansaço físico mesmo. Assim.
E você vê o aluno levantando o olho vermelho e querendo aprender, aí no final ela vem, professor, me desculpa, é porque hoje eu trabalhei muito, a viagem foi cansativa. Aí eu disse, não, cara, não tem problema. O conteúdo vai estar no online, nós estamos lá na rede, nós estamos trocando, e no seu momento, no fim de semana está descansado, no feriado, um dia você acompanha, né, e desenvolve o seu aprendizado. Né, de 310 que estão ativos. Ou seja, a gente tem muito que melhorar nessa percepção do professor em utilizar a tecnologia. Sabe o que a gente faz com essas dissertações? Acho que eu nunca contei para vocês, nunca contei não. Quando vocês terminam, eles fazem as revisões da ficha catalográfica, aí a gente coloca uma conta no Scribe. A gente tem hoje umas... e artigo também. Sabe quanto é que vai o acesso? Nós temos 3 anos essa conta. 300 e poucos mil acessos. Nossa! Puxa! Então, tem dissertação, a de Maici, lembra de Maici? A de Maici tem quase 30 mil acessos, só o documento dela. Isso é muita gente. É. Te atinge que nem sabe o nível. Você nem imagina. Às vezes é a única biblioteca que a pessoa tem acesso, né? Não é? É isso. Gente que mora no interior. Ajudando a formar mais pessoas. Exatamente. Quanto mais se for. Ok? Então eu queria novamente agradecer muitíssimo a Roberta por ter aceito o convite e ter Foi um prazer, Alex. nos emprestado os seus, Adorei. as suas faculdades cognitivas. Despertar É um prazer ter encontrado você nessa ocasião, Roberta. Obrigado de novo ao Fernando também. E devolvo a aula. Obrigado. E agora eu vou ousar de novo, né? Te prepara, Thiago. Abrir a palavra para a plateia. Mas não é para elogio, não. Elogio só depois do verbo. Ousou mesmo, professor. Se houver algo aqui que impeça, Thiago, alguma você pergunta, fale agora. sugestão. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Eu não sei quanto é que ele pagou a vocês para fazer O almoço. Bom, então agora a gente vai para aquela parte dos cortês, né, do processo, que é solicitar ao candidato e aos convidados A retirada. se retirarem assim momentaneamente da sala. Certo, calma. Ah, e não deixar nada gravando. Era isso que eu